Boa tarde, a paz do Senhor, crianças, tudo bom? Faz um tempo que já se não vem a tia, né? Já fazem 2 aulas, né? A última aula que eu fiz foi na rádio, mas estamos de volta, certo? Estamos para mais uma lição, a lição nova. A gente já está caminhando para o fim de mais um trimestre, né? Que, como vocês sabem, são 3 meses de aula e é o segundo trimestre do ano. E com a graça de Deus estamos já caminhando para o final desse segundo trimestre. E eu botei bom dia, né? Porque eu queria fazer de manhã, mas tá tarde. Boa tarde. Então, estamos para a lição 9, como o tia já falou, que é o amigo que ouvia a voz de Deus, certo? E o versículo de hoje, a tia vai focar aqui melhor para vocês verem, se encontra no livro de Jó, capítulo 33, versículo 14, que diz assim: Deus fala de diversas maneiras, certo? Tia vai repetir. Deus fala de diversas maneiras. Está escrito no livro de Jó, capítulo 33 e versículo 41. Como vocês sabem, crianças, Deus fala de muitas formas para a gente, né? Uma das formas que a gente faz para falar com o Papai do Céu, como é que é? A gente ora, né? Quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, a gente fala com o Papai do Céu, agradecendo ao Senhor pelo dia, a gente agradece pela nossa família, pelo alimento, pela saúde e pede a Ele coisas que a gente precisa e que as pessoas precisam também, né? A gente ora não só pela nossa família, mas pelas outras famílias, pelo mundo, pelas nossas autoridades políticas, pelos nossos coleguinhas que estão distantes, nossos professores. E uma das formas que Deus fala conosco é através da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E através da Bíblia Sagrada, né, como a tia já falou, e é através dela que nós conhecemos a vontade do Papai do Céu para nossas vidas, né? Aquilo que agrada a Ele, como devemos viver, a maneira que a gente deve viver e como devemos se comportar para que o Papai do Céu fique feliz conosco, né? Como nós podemos agradar nossos pais, as pessoas que nos amam, enfim. Tem outras formas também, né? De Deus falar com o Papai do Céu falar conosco. Tem através do louvor, né? Enquanto alguém está cantando, Deus também pode falar conosco através do louvor. Existem outras formas também. Antigamente, no tempo da Bíblia, né? No Antigo Testamento, quer dizer, as pessoas não tinham a Bíblia, né? A Bíblia é um livro um pouco mais recente. Mas naquele tempo, do Antigo Testamento, não se tinha Bíblia. E Deus falava com o seu povo de forma direta, certo? Ele usava uma pessoa, ele escolhia uma pessoa para falar, né? E essa pessoa era chamada de profeta. O que é um profeta? É uma pessoa que Deus, Papai do Céu, ele chama para fazer a vontade dele, para instruir, né, para ensinar as pessoas ao caminho correto no qual essas pessoas devem seguir para chegarem mais perto de Deus e ouvir, né, a vontade de Deus, o que Deus quer para a vida deles, né? E na história de hoje nós vamos conhecer um grande profeta que Papai do Céu levantou naquela época para falar com o seu povo. Vamos conhecer quem é esse amigo da nossa história que ouvia a voz de Deus. Tia vai contar a história, só que ela vai posicionar a câmera. Você não vai me ver mais, você vai ver só as imagens que estão aqui, certo? Não fiquem tristes, tia tá aqui. Vocês só vão ouvir a minha voz. Vamos lá?
A história de hoje começa com esse casal. O nome dele é Elcana e o nome dela é Ana, certo? Como você pode ver, o Elcana ele não tá com aparência muito feliz e Ana tá chorando. Só que assim, eles eram um casal muito feliz, né? Eles eram felizes um com o outro, só que eles tinham muito desejo de serem pais, de terem um filho. E Ana não podia ter filhos porque ela era estéril. O que é ser estéril, tia? É uma mulher que ela não pode ter esses bebês por questões de saúde, certo? Então ela ficava muito triste e o Cana também ficava triste porque ele queria ser pai, via a Ana chorando, triste, né? Ele também ficava muito triste. E Ana, ela começou a orar, né? A falar com o Papai do Céu todos os dias e pedindo ao Papai do Céu que ela pudesse ter um bebê, né? E não se passou assim muito tempo, Deus deu a ela um filho, né? Um lindo bebê, no qual ela ficou muito feliz. Ela tá chorando, mas ela tá chorando, crianças, de alegria, tá? Ela tá muito alegre. E Deus deu a ela um bebê, no qual ela chamou ele de Samuel, que significa pedido ao Senhor. Certo? Foi algo que ela pediu muito a Deus, a Papai do Céu, e Papai do Céu deu a ela esse lindo presente, certo? E assim, ela era tão grata a ele, né, a Papai do Céu, que ela fez uma promessa, que se Papai do Céu desse a ela um filho, ela dedicaria essa criança ao Senhor, certo? Como? Ela iria entregar o seu filho para o templo, para que essa criança ela servisse ao Senhor durante toda a sua vida, integralmente, viver em toda a sua vida. Não é simplesmente ir aos cultos ou à escola dominical. Ele passaria a morar dentro do templo, a servir ao Senhor de dia e de noite. E foi o que Ana fez. Ela criou seu bebê, né? E ensinou tudo a ele o que ele deveria fazer, né? A Ana ensinou ele a orar, a ler, né? Para ele pudesse conhecer a palavra de Deus. E principalmente ela ensinou a Samuel a obedecer a voz do Senhor. A tudo que o Senhor pedisse para Samuel fazer, ele iria obedecer. Como também tudo que fosse pedido dentro do templo, né, pelo sacerdote, ele também iria fazer. E o tempo foi passando, o menino Samuel cresceu. Quando ele estivesse bem grande, os seus pais levaram ele para o templo, né, como vocês podem ver. O templo, que era o templo? Parecia uma igreja, como de hoje, só que ela tinha um formato diferente. Eles chamavam de templo naquela época. Levaram Samuel, né? Tá aqui Elcana, tá aqui Ana e Samuel, levaram ele para lá. E a partir daquele dia, Samuel iria passar a morar com o sacerdote Eli, certo? O nome do sacerdote que cuidava desse templo era o sacerdote Eli. E a partir desse dia, Samuel não iria mais morar com o papai nem com a mamãe. Ele iria morar com o sacerdote Eli, porque ele iria servir ao Senhor no templo do Senhor todos os dias, certo? E essa missão Samuel fazia com muita alegria. Você vê que Samuel é um menino bem disposto, tá limpando o templo, limpando as coisas do templo, enquanto o profeta, o sacerdote Eli está lendo o livro do Senhor, né? Que era a Bíblia naquela época, do Antigo Testamento. Ela era pequena, né? Não se tinha muita coisa, era mais história. E algumas coisas que o Papai do Céu tinha falado pelos antigos profetas. Só que fazia muito tempo que o Papai do Céu não falava com o seu povo, já se passavam muitos anos, né? E aí Samuel foi crescendo e tudo que ele ensinava para ele aprendeu, né? Ele trabalhava na casa do Senhor, na casa do Papai do Céu, com muita alegria. Ele era uma criança muito alegre, muito disposta. Tudo que ele fazia para Papai do Céu era com amor
ele fazia com dedicação, ele não tinha vergonha, ele não tinha preguiça, ele era uma criança muito disposta a tudo que pedissem para ele fazer, ele fazia, certo? Além de Samuel e do sacerdote Eli, moravam nesse templo 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eu vou repetir o nome deles. Ofni e Finéias, certo? Eram os filhos de Eli, que Eli tinha criado para eles serem sacerdotes, porque Eli, que eu vou mostrar para vocês, ele já estava velho e cansado. E um dia ele iria partir, né? Ele iria morar com o Papai do Céu, e Ofni e Finéias seriam os próximos sacerdotes que iriam cuidar da casa do Papai do Céu, né? Iam fazer tudo que ele fazia lá. Só que assim, Ofni e Finéias, eles não eram filhos muito obedientes a seu pai. Eles faziam coisas erradas que desagradavam o Papai do Céu, que deixavam o Papai do Céu muito triste e que deixavam o sacerdote Eli também muito triste. Mas Samuel era diferente deles. Samuel era uma criança que procurava a obedecer a Eli e agradar o Pai do Céu. Só que o tempo foi passando e o sacerdote Eli ia ficando cada dia mais velho, mais cansado. Ele tentava corrigir os filhos, dizer que não era para fazer isso, que não era para fazer aquilo, que o Pai do Céu ficava triste. Mas só que os filhos de Eli não eram obedientes e não queriam mais ouvir ao pai. Enquanto isso, o sacerdote Eli ensinava a Samuel como ele deveria viver para agradar ao Pai do Céu. E Samuel sempre o obedecia. Um certo dia, chegou a noite e todos foram dormir. E aí Samuel, no meio do seu sono, ele escutou uma voz que dizia assim: Samuel. E ele acordou, assustado. Aí ele pensou: deve ser o sacerdote Eli que foi me chamar, né? Então ele saiu correndo para o quarto de Eli e disse: Eli, eu estou aqui. O senhor precisa de alguma coisa? Aí o sacerdote Eli acordou e disse: Não, Samuel, não chamei você. Volte para a cama para dormir, certo? Tá bom. Ele foi para a cama e foi dormir. Quando Samuel ia adormecendo, ele escutou novamente uma voz chamar ele: Samuel. Aí ele acordou mais uma vez e correu para o quarto do sacerdote Eli. Eli, o senhor me chamou, o senhor precisa de alguma coisa? Ele ficou pensando: menino, isso é muito estranho. Já é a segunda vez que esse menino acorda me chamando, dizendo que eu estou chamando ele. E foi nesse momento que o profeta Eli, ele entendeu que o que estava acontecendo ali era que Samuel estava ouvindo a voz de Papai do Céu. Era Papai do Céu que queria falar com Samuel. E aí o profeta Eli calmamente falou: olha, Samuel, você vai voltar para sua cama, certo? E quando você ouvir essa voz lhe chamando pelo seu nome mais uma vez, você vai dizer assim: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Samuel obedeceu ao sacerdote Eli e foi novamente para a cama. Quando ele se levantou, ele foi dormir, né? Se deitou. Aqui, ó, o profeta Eli, o sacerdote Eli, eu quero chamar de profeta. O sacerdote Eli, falando com Samuel, dizendo que ele fosse se deitar e falasse essas palavras, quando a voz chamasse ele mais uma vez. E aí, Samuel foi se deitar e Deus falou com ele novamente: Samuel. E ele se levantou e disse: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. E foi aí que Deus começou a falar com Samuel, dizendo que ele iria castigar
o sacerdote Eli seus filhos, porque os filhos do sacerdote Eli não obedeciam mais ao Papai do Céu. Iriam tirá-los dali, né? Para consertar as coisas erradas que estavam acontecendo ali. Porque agora o Papai do Céu queria falar com o seu povo novamente, porque o povo fazia coisas que não agradavam a ele. E ele queria corrigir o povo para que voltasse, se arrependesse e voltasse a obedecer. Tá certo. No dia seguinte, quando o sacerdote Eli acordou, disse: Samuel, então, o que é que Deus falou com você? Samuel nem queria dizer, porque eram palavras tão duras, né, crianças, que ele não queria contar para o sacerdote Eli ficar triste. Mas o sacerdote Eli insistiu: Samuel, fala o que Deus falou para você. E aí Samuel falou tudo que Deus tinha dito. O sacerdote Eli ficou muito triste. Porém, ele disse assim: tudo bem, que seja feita a vontade do Senhor, aquilo que é correto de se fazer. E realmente Deus cumpriu, né, com tudo que ele havia dito. Deus tirou o sacerdote Eli e os seus filhos do templo, e o Samuel, ele passou a ser o profeta e sacerdote do povo de Deus naquela época. Samuel cresceu e se tornou um profeta. Deus começou a usar Samuel para falar ao seu povo de tudo aquilo que desagradava ao Senhor, de tudo aquilo que as pessoas estavam fazendo, que não queriam mais obedecer ao Papai do Céu, que deixava o Papai do Céu triste, e aí as pessoas começaram a se arrepender e mudar de comportamento, de atitude, e fazer coisas que deixavam o Papai do Céu contente. Samuel, ele era um menino que sempre procurava fazer o melhor para o Papai do Céu. Então, crianças, assim como Samuel, vocês têm que procurar fazer a vontade de Deus. Como tia? Lê a Bíblia, que a Bíblia é onde tem toda a vontade de Deus, aquilo que o Papai do Céu quer para a sua vida, para a vida da sua família, de como você pode agradá-lo, está lá, certo? Você também pode louvar o Senhor. Então, toda vez você pode cantar, né, na sua casa, um louvor de agradecimento ao Senhor, um louvor de exaltação ao nome de Papai do Céu. Quando você estiver, que um dia nós voltaremos à escola dominical e titia for chamar você para cantar, não fique com vergonha, não fique com preguiça, cante com ela, certo? Porque aquele é o momento que você dedica a louvar, né, a agradar ao Papai do Céu. Assim como Samuel, você tem que estar disposto a agradar ao Papai do Céu e ouvir a voz de Deus. Assim como Samuel falou, fala que o teu servo ouve. Você também tem que ter esse desejo no seu coração de ouvir aquilo que o Papai do Céu tem para falar com você. E como é que o Papai do Céu vai falar comigo, tia? Você tem que ler a Bíblia, porque ali o Papai do Céu fala com você. Você tem que cantar um louvor, porque no louvor o Papai do Céu pode falar com você também, tá certo? Então, gente, até o próximo domingo, tá? Tchau! Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula improvisada, que Tia fez com muito amor. Desculpa aí, às vezes eu trocava profeta com sacerdote ali, mas acontece. Então, pro próximo domingo nós temos a lição 10 que Tia Jerusa vai dar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, viu? Tchau!